Olá pra você, amigo, amiga assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou Ludi Fonseca e trago pra você tudo aquilo que é mais importante do mundo do Esporte Clube Corinthians Paulista, que avançou para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino e vendeu uma de suas joias da base para o futebol europeu. Você vem junto com a gente nessa? Este é o Jornal da Central. Vamos começar falando do futebol feminino, que venceu novamente a equipe do Cruzeiro pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. O Timão aplicou um 4-2 que levou o Corinthians à semifinal da competição e agora enfrenta o Santos. Só que este confronto será somente depois da Copa do Mundo Feminina, que acontece no meio desta temporada. Os gols do Corinthians foram marcados por Jennifer, Vicky Albuquerque, Duda Sampaio e Tamires. Antes da parada para a Copa do Mundo, o Corinthians ainda enfrenta, nesta próxima quinta-feira, a equipe do São José jogando fora de casa. Mas este jogo, por conta da reforma do gramado do São José Esporte Clube, será em Osasco. Agora vamos falar de Libertadores. O Corinthians joga o seu último jogo pela competição de 2023 diante do Liverpool do Uruguai nesta quarta-feira às 21h30 na Neoquímica Arena. Vale lembrar que o técnico Vanderlei Luxemburgo já deixou claro que deve usar uma equipe reserva, ou melhor dizendo, uma equipe alternativa. Muitos titulares serão poupados deste jogo, mas um jogador experiente do elenco corintiano é quase certeza que será titular: Fábio Santos. O lateral esquerdo do Timão, apesar de ser reserva neste momento para Matheus Bidu, deve atuar diante do Liverpool, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga neste final de semana diante da equipe do Red Bull Bragantino, em duelo que acontece às 11 horas da manhã do domingo, também na Neoquímica Arena. Com a presença quase confirmada de Fábio Santos, resta saber quais serão os outros 10 jogadores que o técnico Vanderlei Luxemburgo colocará em campo. A promessa é de uma equipe muito jovem, em sua maioria com jogadores da base corintiana. Agora vamos de mercado da bola. Segundo o jornal português A Bola, o Corinthians estaria interessado em Arthur Gomes. O jogador, que atualmente defende as cores do Sporting de Portugal, foi revelado pela base do Santos e 2 temporadas anteriores foi vendido ao Estoril de Portugal. Na temporada passada, o Sporting adquiriu o jogador por cerca de 3 milhões de euros, aproximadamente 15,5 milhões de reais na cotação atual. O entrave que pesa para o Corinthians ter o jogador é o contrato longo que Arthur Gomes tem com o clube português até junho de 2027. O Corinthians estudaria envolver algum jogador para ter o ponta esquerda em definitivo. As negociações ainda não iniciaram, mas o Corinthians estaria de olho no jogador. Na temporada passada, os números do jogador de 24 anos são de 5 gols e 5 assistências em 42 jogos disputados. Falamos de uma possível vinda, vamos falar de uma saída, e esta é certeza. Pedro será jogador do Zenit da Rússia. O jogador foi adquirido por cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 44 milhões de reais na cotação atual. O Timão receberá esse valor por cerca de 50% dos direitos econômicos do atleta e ainda manterá 30% numa eventual venda do jogador do Zenit para outro clube. Como o jogador ainda é menor de idade, Pedro só poderá se transferir ao Zenit da Rússia na temporada que vem, no ano de 2024, quando já tiver 18 anos. As tratativas iniciais davam conta que o Zenit poderia adquirir os 80% dos direitos econômicos que o Corinthians detinha pelo jogador, pelo montante de 17 milhões de euros, aproximadamente 88 milhões de reais, o dobro do que foi negociado. Mas o Corinthians acabou cedendo os 50% por metade do valor. Este vídeo foi um oferecimento da Fala Timão, a operadora oficial do Corinthians. Para conhecer planos e benefícios, acesse falatimão.com.br ou através do Instagram Fala Timão Oficial. Eu sou o Ludi Fonseca e vou ficando por aqui em mais um Jornal da Central. Se você gostou, não esqueça de seguir a Central do Timão em todas as plataformas. E para ficar bem informado, acesse centraldotimão.com.br. Eu te vejo na próxima, forte abraço e vai Corinthians!